Olá, Padre Adelino. Olá, Otávio. Vamos já para a quinta etapa deste caminho para a Páscoa de Sim. 2024, preparando a terra na Quaresma, com a sua mística do arado. Nestas viagens de conversas, e não fomos a um sítio que eu sei que é muito importante para si, que é o Tibete. Como título desta conversa, escolhi A Lição das Pequenas Coisas, e eu queria que me dissesse o que é que aprendeu com calcanhares no Tibete. Muito obrigado por essa pergunta, porque isso tem a ver com algo que me é muito caro. Eu entrei no Tibete a primeira vez em 1985. Portanto, antes sequer de ter entrado no seminário. Sim, muito antes. Entrei numa situação muito especial, porque eu estava no Nepal, estava num mosteiro tibetano no Nepal, e aí juntámos-nos, formámos um grupo de estrangeiros, éramos 16, que queríamos entrar no Tibete. Enviámos os nossos passaportes para Hong Kong, através de um agente, e eu fui para os Himalaias. E quando regressei, daí a umas 3 ou 4 semanas, tinha o passaporte com o visto para a China, tinha o passaporte no meu hotel, no hotel onde eu estava hospedado. E depois os outros 15 tentaram, em grupo, ir para o Tibete, entrar através do Nepal, porque era essa a nossa intenção, para não ter que entrar por Hong Kong e depois atravessar toda a China até chegar ao Tibete. E eles tentaram em grupo e foram todos mandados para trás. Eu saí do hotel, onde tinha passado 2 ou 3 dias, fui para o mosteiro tibetano, onde eu já tinha estado, e passei lá mais umas semanas, e lembrei-me, bom, daqui a 3 semanas eu vou tentar sozinho, tentar a minha sorte. E assim foi, tentei a minha sorte, e o que é certo é que consegui entrar. E depois, quando entrei, um dos guardas que falava um pouco de inglês disse-me: olhe, parabéns, porque é a primeira pessoa a quem permitem entrar aqui nesta fronteira nestas condições, sem ser em grupo, sozinho, e a partir desta fronteira, a partir do Nepal. Depois fui passear, deixei a mochila lá num hotel e fui passear e fui mordido por um cão. Isso foi logo um pormenor. Boas-vindas. Foi um sinal de boas-vindas. Mas pronto, fui mordido por um cão. Disseram-me que eu deveria ir ao hospital mais próximo, porque o cão podia estar raivoso. E eu disse a mim próprio: mas o hospital mais próximo fica em Katmandu, que é de onde eu venho. E isto demora, portanto, aquilo ainda, os transportes ainda eram muito difíceis naquela altura, em 1985. Eu demoro 2 dias a chegar lá, mas é de lá que eu venho, eu vou arriscar. E arrisquei. E o que é certo é que o cão não estava raivoso. Depois cheguei a Lhasa, e aí estive no Tibete, depois estive em Lhasa, depois parti para as montanhas, estive 2 meses e meio. Voltei a segunda vez, daí a 14 anos, e depois ia praticamente todos os anos. Uma coisa que me impressionava muito, porque havia duas coisas que eu fazia assim que chegava ao Tibete. Que era, primeiro, encontrar um quarto num hotel, e isto era fácil porque eu ia sempre para o mesmo hotel, sempre fui muito fiel. Já havia uma relação, sim. Já havia uma relação, sempre fui muito fiel. Ia sempre para o mesmo hotel, apesar de ser muito espartano, condições muito espartanas. E depois a segunda coisa era deixar lá a mochila e à noite ir até ao templo de Jokang, que é o templo principal de Lhasa, sentar-me ali junto à entrada e observar os peregrinos. E aí vêm os calcanhares gratados. Observar os peregrinos a prostrarem-se
e observar os calcanhares deles, gretados, porque eles vinham das montanhas, muitas vezes caminhando descalço, caminhando ou com sandálias. os sapatos não muito resistentes, e depois é a grande secura do ar. Portanto, observar aqueles calcanhares gretados, ao ver o movimento de prosternação daqueles peregrinos, eu rezava. Eu sentia-me em comunhão com eles e rezava com eles. E este é o pormenor dos calcanhares gretados. Antes de voltarmos ao Tibete, queria dizer-lhe que uma das frases que eu gostei, que vou refletir muito sobre ela, tem a ver com peregrinos, porque depois desta sua reflexão no livro e das histórias do Tibete, passa para Fátima, que é um local que é em Portugal, nos emociona muito com as suas histórias de peregrinação. E escreve a certa altura, também aqui as estrelas são próximas. Sim. Também em Fátima as estrelas são próximas, sim. As estrelas são muito próximas, estão muito próximas de nós quando nós estamos no deserto, e o deserto é sinal, é símbolo das nossas lutas e também do encontro com a nossa intimidade, do encontro com a nossa sombra, com a nossa personalidade, com tudo isso. Encontro com o divino, é aí que as estrelas estão próximas, quase ao alcance da mão. No Tibete, as estrelas estão próximas quando nós dormimos ao ar livre, no saco-cama, no meio daquele frio, mas observamos o céu sublime, as estrelas estão muito próximas. E em Fátima, as estrelas também estão muito próximas, principalmente quando nós vamos para os Valinhos, à noite. Mas não só essas estrelas. As estrelas estão muito próximas porque nós nos sentimos mais perto do transcendente. Porque nós nos sentimos mais próximos do sublime, daquilo que nos ultrapassa, aquilo que nos comove e que nos leva a vertermos lágrimas sem sabermos porquê. É como que uma beleza que nos ultrapassa. E nós sentimos-nos pequeninos, sentimos as estrelas tão próximas que nós sentimos uma frustração por não podermos absorver tanta beleza. Eu queria voltar então agora ao Tibete, porque efetivamente senti isso que acabou de dizer nos seus relatos, e esta capacidade de comover-se com uma experiência que é radicalmente outra. Porque, do ponto de vista de um ocidental, imagino, nunca tive essa oportunidade, mas ver aquela manifestação de espiritualidade e de fé com a qual nós até nos conseguimos identificar de uma certa maneira, mas é preciso ter um olhar relativamente afinado para reconhecer-se ali naquela experiência tão radicalmente diferente como um de nós também. É necessário nós esvaziarmos-nos. O meu estar ali sentado à entrada do templo, a observar aqueles calcanhares gretados, a rezar com aquelas pessoas, era uma forma de me esvaziar. Ao esvaziar-me, eu estava a absorver aquilo como algo que fazia parte das minhas entranhas. Uma vez disse-me o abade de um mosteiro budista tibetano no Nepal, onde eu passei muito tempo, e foi onde eu decidi de regressar às minhas raízes e ser sacerdote católico. Ele dizia-me uma vez que eu não encarei isso como como algo muito verídico, mas ele dizia, portanto, tendo em conta a reencarnação, dizia: tu foste tibetano numa vida anterior. Eu achei muito interessante o que ele me disse, porque, de facto, eu sempre tive um grande fascínio pelo Tibete, mas ali eu sentia, voltando precisamente ao Dzogchen, eu estava num processo de esvaziamento. Todos os meus valores, os meus conceitos foram colocados de parte, não abandonados, é evidente, eu não posso abandonar aquilo que é a minha identidade,
mas um exercício de esvaziamento para me encher da energia que vinha daqueles calcanhares gratados, daquelas orações, daquelas prostrações dos peregrinos. Fala noutra passagem do livro da necessidade de haver encontro de corações. Eu penso que é isso que faz com que as pessoas possam reconhecer-nos como um deles também quando estamos em sítios radicalmente diferentes. Nem mais. Esse encontro de corações é o sentir o pulsar do coração do outro, no nosso coração. Dizia João 23, o Papa João 23, que é colocar o coração ao lado do coração do outro. E sentir então o pulsar do coração do outro no nosso próprio coração. Isso não é um exercício mental e intelectual. É algo que nós fazemos através da experiência. Eu, quando dormia naquelas tendas de seminómadas, embrulhado em peles, metido no meu saco-cama e embrulhado em peles, eu sentia o meu coração a pulsar com o coração deles, até porque estávamos muito próximos. Mas havia aí aquela sintonia. Eu estava num mundo totalmente estranho, mas não me sentia estranho, o que é curioso. Mesmo eles conversavam em tibetano, eu não entendia o que eles diziam, mas intuía o que estavam a dizer. Isto é algo que ultrapassa o racional. Falou ainda há pouco de uma ideia que tem sido bastante presente nestas conversas, que tem a ver com o esvaziar-se. E aqui, no caso especificamente, no esvaziar-se para se encher depois do divino. Essas experiências, essa aprendizagem também com outras culturas e outras formas de viver a espiritualidade foram importantes para fazer este percurso, de perceber que para lá das nossas fórmulas, para lá das nossas ideologias, é preciso abrir espaço interiormente para que Deus venha. Sem dúvida, sem dúvida. Nós podemos estar tão cheios de Deus, como eu já disse numa outra semana, nós podemos estar tão cheios de Deus que já não temos espaço para Deus. Temos muitas vezes, como eu dizia, nós não podemos despir-nos daquilo que é a nossa identidade, daquilo que foi estruturando a nossa identidade. Eu sou português, sou cristão, sou católico, sou padre, sou missionário. Portanto, isto não posso de forma nenhuma despir-me disto que é a minha identidade. Mas tenho que esvaziar-me para que dentro disso que é a minha própria identidade possa entrar Deus, esse Deus, o tal Deus possível, que talvez não seja aquela imagem de Deus que nos foi inculcada desde a nossa infância. Precisamente sobre isso, e voltando um bocadinho ao tema que lhe tinha proposto, desta capacidade de ver a beleza das pequenas coisas, lembrei-me de uma passagem da Bíblia em que estamos à espera que Deus se manifeste de uma forma absolutamente retumbante, ou numa trovada, ou num tremor de terra, e Ele aparece no silêncio de uma brisa. Vamos desaprendendo essa lição também, que é uma lição bíblica, de esperar o Deus que passa na brisa. Sim. Eu acredito muito que é na ligeira brisa essa belíssima passagem de Reis, onde Elias espera precisamente a vinda do Senhor, foi no sopro da ligeira brisa que ele pressentiu ou sentiu a presença de Deus. E é nessa ligeira brisa, nessas coisas pequeninas, que nós temos que procurar a presença de Deus. Não nos eventos extraordinários. Também aí estará Deus, como é óbvio. Mas nas coisas pequeninas. As coisas pequeninas, nas coisas triviais da nossa vida cotidiana. Porque é precisamente aí que a nossa trivialidade será santificada. As coisas pequeninas. Pode ser o observar. Eu costumava, já voltando ao Japão, eu costumava, quando ia àquele lugar, às águas termais, onde eu encontrei aquele senhor de quem eu já falei, eu costumava
Por vezes, concentrando-me nas coisas pequeninas, observar a folhagem. Observar a folhagem das árvores e as plantas que havia ali, os arbustos, e contar os tons de verde. É incrível os tons de verde que nós Eu às vezes podemos faço isso na distinguir. Madeira, na minha terra natal, mas de facto é impressionante, exatamente. Sim. Eu achei curioso essa. Sim. Outra coisa que eu fazia muitas vezes era fechar os olhos e contar os sons que me entravam. E isto leva-me muito à minha infância. Há um som que eu quase ainda ouço interiormente, que é o som das pinhas a abrirem com calor. Portanto, na minha terra havia muitos pinheiros e então, quando faz muito calor, as pinhas a abrirem. É um som que me ficou na E é um memória. momento breve. Não é? Exatamente. E isso vai de encontro a esta reflexão. Para quem nos está a ouvir, eu intuo uma dificuldade, gostaria que eu comentasse, que é muitas destas coisas são relativamente difíceis de partilhar, porque são muito íntimas, que são, às vezes, parecem muito pequenas e insignificantes. Nós estamos habituados a mostrar e a partilhar coisas importantes, que impressionem, que coloquem os outros até numa certa posição, quem me dera estar no teu lugar. E esta humildade das pequenas coisas é um desafio para um mundo que está refém desta imagem. Sim, nós temos que voltar à valorização das pequeninas coisas. Sempre. Porque, até porque se nós valorizarmos excessivamente as grandes coisas e esquecermos as pequeninas, estamos sempre a sofrer pela frustração. Porque essas coisas pequeninas é que dão gosto à vida. Podemos fazer coisas extraordinárias, coisas muito grandes, mas falta-nos aquilo que é a essência da própria vida, que são sempre as coisas pequeninas, os pormenores da vida, os interstícios. Isso é o fundamental. De certa forma, a sabedoria popular tem muito essa intuição de que Deus se manifesta nestes intervalos, não é? da realidade. E é uma das perguntas para irmos também já na reta final desta conversa. Como é que se treina esta atenção? Acho que tem sido algo que está subconsciente ou indiretamente referido nestas conversas. É preciso um treino. A gente, quando fala de percurso de caminho, de peregrinação, de percurso de Quaresmal, a ideia é muito de seguir instruções, mas muitas vezes não é seguir instruções, é predispor-nos para ver coisas que se calhar não conseguimos sonhar sequer. Sim, sim. Exige um treino, de facto, mas eu diria que não há uma técnica especial. São coisas para diferentes. isso. São coisas diferentes. O treino exige, em primeiro lugar, uma predisposição interior para nos focarmos nessas coisas pequeninas. A predisposição interior é fundamental, porque não havendo a predisposição interior, nós acabamos por andar por aí a correr de um lado para o outro, muito ocupados com muitas coisas, mas sem entrarmos precisamente naquilo que é essencial. Isso exige um treino, de facto, mas exige, como dizia, a predisposição para esse treino. Estamos já a chegar à reta final, então, desta quinta conversa. Olhando para o tema, para o título que propus para esta conversa, a lição das pequenas coisas, e para esta semana que vamos ter por diante, para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ver também na internet, que proposta, que conselho é que pode deixar? Eu deixaria o conselho ou a proposta de valorizarmos, procurarmos exercitar a valorização das pequeninas coisas, começando pelas nossas relações. Aquilo que o Papa Francisco tantas vezes refere, aquelas pequenas palavras que podem salvar um dia. Obrigado, bom dia. Um bom dia dito com genuinidade pode salvar o dia da pessoa. Ou assim como um pequenino gesto, um aperto de mão ou
um fixar nos olhos na nossa cultura, porque há culturas em que fixar o outro nos olhos é uma falta de educação. Mas os pequeninos gestos, nos nossos encontros, nas nossas relações. Isso é a minha proposta ao longo desta semana. Muito obrigado, Padre Adelino, e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana.